Oi pessoal, vocês não abriram o vídeo errado, vocês estão na aula do laboratório sim, e hoje a nossa aula vai ser bem diferente. Hoje eu aqui direto do meu laboratório e vocês vão poder acompanhar do seu laboratório também, que é a cozinha. Hoje nós vamos aprender um pouco sobre as interações químicas que acontecem aqui na cozinha, quando a gente vai fazer, por exemplo, um bolo. Então eu trouxe uma receita de bolo para vocês, deixei aqui os ingredientes que nós vamos usar e nós vamos falar um pouquinho de cada ingrediente, para que vocês consigam aí nesse período de quarentena, né, se aventurar também na cozinha, fazer alguma receita diferente. Então vamos lá. Então o primeiro ingrediente que eu separei aqui para mostrar para vocês foi a farinha de trigo. Então quando a gente pega uma receita de qualquer bolo ou pão, né, sempre o básico, né, vai ter farinha. Por quê? Porque a farinha ela vai servir para a massa, né, como se fosse aquela estrutura. Então, quando a gente observa aqueles prédios em construção, aqueles alicerces, aquela estrutura metálica, é como se fosse a farinha na massa do nosso bolo. Então, com ela, vai ser possível que o bolo ele tenha estrutura para que ele cresça fofinho do jeito que a gente gosta, né? Que aquela massa ela fique bem fofinha. Mas por que isso acontece? Então, aqui na farinha existem várias proteínas que, quando em contato com a água, elas formam o glúten. Todo mundo já ouviu falar do glúten aí. O glúten é uma proteína insolúvel que vai funcionar justamente para dar estrutura para que o bolo cresça. Ele vai formar ali aquelas estruturas internas para que a massa ela consiga crescer. Porque quando a gente trabalha a massa, a gente começa a misturar ela com água, misturar bastante a massa, né, mexer mesmo ali, a gente vai estar adicionando a farinha e criando ali uma estrutura mais densa de glúten, você está formando mais glúten. Então, trabalhar a massa é muito importante no bolo, mas principalmente no pão. Nas receitas de pão, né, você fica sovando bastante aquela massa, batendo, porque você vai formando mais glúten. E é muito importante porque no pão você tem aquela fermentação um pouco mais lenta, então a massa ela precisa ter estrutura, né, precisa se formar ali aquela estrutura do glúten para que ela consiga crescer. Então no bolo, qual é uma dica importante do bolo? A gente não pode trabalhar tanto essa massa com a farinha. Então, quando você adiciona a farinha, você só mexe ali aquela massa só para diluir a farinha. Porque quanto mais você mexe, mais você trabalha essa massa, mais você produz ali o glúten e o seu bolo vai ficar mais duro, né? Não vai crescer tanto, porque você não precisa de uma massa muito densa no bolo. Então, a dica científica número 1, se você for fazer um bolo, adicione a farinha, né, e vá misturando com calma, não precisa bater muito. Bom, o segundo ingrediente que vocês vão encontrar aí praticamente em toda receita de bolo, né, é o que? O açúcar. O açúcar, eu tenho certeza que você vai dizer, ah, mas eu sei para que serve o açúcar, é para deixar a massa docinha e saborosa. Também. Mas o açúcar é um dos ingredientes que mais tem fundamento científico dentro de um bolo. Bom, primeiro, quando você está fazendo um bolo, você adiciona primeiro o açúcar com a manteiga ou a margarina e vai bater aí para criar um creme, né, bem bonito. Por que a gente faz isso? Porque essa mistura do açúcar com a manteiga ou com a margarina, ela vai fazer com que o ar, né, ele fique retido nessa massa. E quando a gente coloca essa massa no forno, né, no calor, esse calor vai ativar a expansão desse ar e vai fazer com que a massa cresça, né, e consiga ficar fofinha. Então, o açúcar é muito importante para isso. Outro uso do açúcar nas receitas, né, fora estar doce e incorporar esse ar, é porque ele possui uma propriedade muito interessante. O açúcar é higroscópico. É uma palavra um pouquinho complicada, mas vocês vão entender que é muito simples. O açúcar, ele tem a capacidade de reter água. O açúcar ele vai acumular, vai absorver essa água, fazendo com que você não consiga destinar essa água para produzir mais glúten desnecessário, você já tem o suficiente. Então evita a formação excessiva do glúten, porque o açúcar ele é higroscópico. E outra consequência dessa característica do açúcar, muito importante, é porque dessa forma ele consegue conservar melhor o bolo. Porque as bactérias do nosso ambiente, elas vão ali se alimentar desse bolo, mas elas se alimentam em locais em que tem água disponível. E justamente pelo açúcar ser higroscópico, ele absorve essa água e não consegue destinar água para a proliferação de bactérias. Então vocês sabiam que o leite condensado, ele foi produzido aí justamente por uma tentativa de se conservar mais o leite? Então o açúcar também é um conservante. Outra característica também bem interessante
É porque o açúcar, ele deixa aquele douradinho do bolo e aquele aroma característico de coisas assadas. E essas duas características, né, são em decorrência de duas reações químicas. A primeira é a reação de caramelização, ou seja, o açúcar em contato com o calor, né, ele vai ser degradado, ou seja, ele vai ser quebrado em partículas menores e essas partículas têm a coloração marrom. Então, por isso, quando a gente abre ali o forno e olha para o bolo, ele já está marronzinho em cima, já está douradinho, né, isso foi uma reação de caramelização, em decorrência da interação do açúcar com o calor. E outra reação também bem importante é a reação de Maillard. É uma reação que acontece não só com bolo, mas com pão, batata frita, carne. Tem que haver interação de proteínas, açúcar e calor. Então essa reação é uma reação que produz aí partículas em que você sente o cheiro daquele assadinho, né? Aquele cheiro bem característico. E isso acontece quando você tem uma fonte de proteína, que aqui pode vir do ovo, né? O açúcar, que pode vir tanto do açúcar adicionado, que é esse que a gente está falando, mas também da farinha, né? E o calor. O terceiro ingrediente que a gente vai usar, já separei aqui, são os ovos. Então, os ovos, você sabe que ele tem uma parte, né, que é a clara e uma parte que é a gema. Em algumas receitas, aquelas que são um pouco mais delicadas, a gente precisa separar essas duas partes e trabalhar com elas individualmente, né, adicionando as duas na massa. Mas a nossa receita, que ela é bem simples, nós vamos usar o ovo inteiro, tá? Então, por isso que ele já está aqui, vou mostrar para vocês depois, né, já juntinho aqui pra gente colocar na receita, na massa. Então, vamos falar separadamente, né? Primeiro a clara. A clara, que é aquela partezinha transparente, quando a gente vai fritar ali um ovo, vocês observam que ela passa de uma forma transparente para uma forma branca, né? Mais opaca. Então, isso é uma reação que se chama de coagulação. Por quê? Porque na clara, ela é rica de proteínas e água. Então, quando essas proteínas, né, quando sofrem calor ali excessivo, elas vão se aglomerar e elas coagulam. Por que isso é importante no nosso bolo, na nossa massa? Porque quando o bolo ele cresce, ele precisa também ter firmeza para manter essa forma, senão ele iria crescer e descer. Então ela vai ser muito importante para ajudar, né, quando exposta ali ao calor, a manter a forma do bolo depois que ele cresce. Tá? E a gema? A gema, ela apresenta gordura, tá? E algumas vitaminas também. Por que a gema é importante? A gema é muito importante, tanto para dar o sabor, né, aquele bolinho mais úmido, mas também porque a gema, ela possui uma substância chamada lecitina. A lecitina é um emulsificante. O que é isso? Emulsificante é qualquer substância que consiga, por exemplo, fazer misturar a água e o óleo. A gente já fez essa experiência. Quando a gente coloca água e óleo em um copo, por conta da polaridade dessas substâncias e também da densidade diferente, elas não se misturam. Por mais que a gente mexa, ela não vai se misturar. E no nosso bolo, a gente vai adicionar gordura e vai adicionar água também, sob a forma de leite ou no próprio ovo, tá? Então, a gente precisa que ele se misture para formar uma substância homogênea, né? Passe de uma substância de uma mistura heterogênea para uma mistura homogênea. Nós também já... Um outro ingrediente seria aqui a gordura. A gordura ela pode ser de diversas formas. Ela pode ser vem da margarina, da manteiga ou do óleo, depende aí da sua receita. E você precisa conhecer o que é que ela faz para você saber se você pode substituir ou não. Algumas receitas elas vêm pedindo óleo. Eu posso substituir por manteiga ou margarina? Depende. Se você quiser um bolo um pouco mais durinho, mais firme, né? Às vezes para fazer alguma coisa específica, você vai usar o óleo. Por que ele vai deixar mais duro? Porque ele não tem água na sua composição. Vocês sabem que água e óleo não se misturam, a gente já falou. Então, como ele não tem essa água, né, na sua composição, quando ele é aquecido, ele não vai liberar vapor de água. E o vapor é muito importante para manter o bolo fofinho. Então, por conta disso, né, vai deixar aí a massa um pouquinho mais dura. Então, a gente tem as opções de manteiga e margarina. Quando usar uma ou outra? A manteiga, ela tem muito mais gordura do que a margarina. A manteiga apresenta aí cerca de 85% de gordura, enquanto que a margarina apresenta só 35%. Então vai depender da massa que você vai fazer. Para um bolo comum, realmente tanto faz, tá? Aqui a gente vai usar a margarina. Outro ingrediente é o leite. O leite ele é importante para dar liga naquele bolo, tá? Pode ser água também,
tá? Se você não puder tomar o leite e quiser substituir, não tem problema. O ideal é que tenha algum líquido para dar liga nessa massa e deixar ela mais molhadinha, úmida e ativar também o fermento, que nós vamos falar um pouquinho dele depois. Outro ingrediente é o sal. O sal é só uma pitadinha, deixei ele aqui para mostrar para vocês, em que a explicação para usar o sal, algumas pessoas podem achar esquisito, mas se usa açúcar, por que usa o sal? O sal é só um pouquinho, para dar aquele contraste no sabor. Ele vai deixar os sabores um pouco mais aguçados e vai deixar o bolo menos amargo. Então o uso do sal, é opcional, mas eu tenho certeza que se vocês usarem, vocês vão ver como o sabor vai ficar bem mais realçado e vocês vão gostar. O último ingrediente que eu separei aqui foi o fermento. Então nesse bolo nós vamos usar o quê? O fermento químico. Qual é a função do fermento? Produzir gás carbônico. Por quê? Porque quando há a produção do gás carbônico, esse gás sai da massa, para o ambiente e levando, empurrando a massa para cima, deixando ela mais fofinha, até abrindo aí espaço nessa massa. Quando a gente faz aquela reação no laboratório do bicarbonato com o vinagre, há a produção de gás carbônico, que é mais ou menos isso que o fermento vai fazer. Tanto que no fermento tem bicarbonato, só que não vai ter o vinagre, vai ter um ácido que está aqui nesse pozinho, que ele vai ser ativado quando em contato com a massa. Então, por que é importante colocar o fermento ao final da receita? Porque a partir do momento que você incorpora com essa massa, que é líquida, o fermento já vai começar a ser ativado e produzir aí o gás carbônico. A segunda etapa de ativação, a incrementação mesmo dessa reação, acontece quando a massa é exposta ao calor. Então, quando a massa é exposta ali ao forno, o calor do forno, essa reação ela fica mais intensa. Então, por isso que você deve colocar o fermento sempre por último e depois colocar já a massa no forno pré-aquecido, que a gente vai falar disso também. Se você colocar logo no início da sua receita, você vai perder essa produção de gás carbônico e aí o seu bolo provavelmente não vai crescer muito. Então, o último passo para a gente fazer aí nosso bolo seria o forno, o calor. É importante que esse forno esteja pré-aquecido antes? Com certeza. Então, você precisa, antes de colocar a sua massa no forno, você já liga esse forno para ele já adquirir uma temperatura ideal. Por quê? Porque é nessa temperatura que o fermento vai ser ativado na segunda etapa e as claras já vão ser solidificadas para manter o gás carbônico produzido pelo fermento na massa, reter ali e conseguir manter a forma desse bolo quando ele cresce. Então por isso que a temperatura é tão importante, você não pode ignorar esse pré-aquecimento do forno. Então, sabendo de tudo isso, sabendo de todas essas dicas, agora a gente vai fazer o nosso bolo e ver se realmente essas dicas aí têm fundamento e se vai dar certo. Então acompanha aí, vocês vão ver o resultado no final. Outra dica é que a manteiga ou a margarina, assim como o leite e os ovos, devem estar em temperatura ambiente quando você for fazer a receita. No caso da manteiga ou da margarina, porque elas são uma emulsão. Então, se vocês usarem esse ingrediente gelado, a chance da parte da gordura e a parte da água se separarem é muito alta, já que elas são emulsão. No caso dos ovos e o leite, eles incorporam bem melhor na temperatura ambiente. Então, não esqueçam dessa dica.
E aí, pessoal, gostaram da aula do laboratório? Se vocês fizerem essa receita, me marca aí, marca Robociência, que eu quero ver as receitas de vocês. E podem aplicar essas dicas científicas aí para qualquer outra receita que também utilizem esses ingredientes, tá bom? Então, um beijo, tchau!